Quando o MST começou lá em 86, eu quase que ia trazer aqui, mas o Roberto disse, não, ele já sabe isso. É um livrão publicado pela CPT, em que entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputado, como o nosso querido deputado lá do Pará. Batista foi assassinado porque defendia os camponeses, sendo do Partido Socialista Brasileiro. Depois eu tive o privilégio de fazer o prefácio de um livro sobre a biografia dele que o filho escreveu. Bem, então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Qualquer movimento social, popular, tem que adotar esses princípios. Coletivo, sempre em comissão. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato, todo mundo tiver que ir para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina. Disciplina, o que é? A maioria decidiu, vão obedecer o que é a maioria. Porque se um movimento não tem disciplina, ele não tem futuro. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso, não lhe dá direito a ser ignorante. Ignorante aqui na expressão do conceito, do grego. I é negação. Gnós é conhecimento. A pessoa não conhece. Isso não é ser burro ou não ter oportunidade. Mas muitas pessoas não conhecem determinados assuntos. Eu me sinto eternamente ignorante em muitos assuntos. Então, como é que tu enfrenta a ignorância? Com estudo. Então, nós, desde o início no movimento, defendemos. Para ser militante do MST, tem que estudar. Ah, eu só tenho a 4ª série, então vai terminar até a 8ª. Ah, eu tenho a 8ª, vai terminar o ensino médio. Não. Terminou o ensino médio. Nós temos uma conquista fantástica, Salles. No tempo do teu governo tucano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o Pronera. Talvez até pela influência da dona Ruth, que eu gostava muito. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, a sábia da família era a dona Ruth. Me desculpa, meu Fernando Henrique. E por influência da dona Ruth, nós criamos o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Qual era o sentido do Pronera? Criar mecanismo do Estado brasileiro para criar oportunidade às pessoas estudarem no ensino superior e também ser alfabetizado. Trouxe aqui a prova do crime. É assim que vocês usam, né? O Ney, os companheiros que estão aí, ó, tudo advogado, filho de assentado. Você pode acreditar? Se não tivesse o Pronera, estava no cabo da enxada. Ou tinham virado lumpe, né? Que sabe. Aproveito para agradecer o grupo Prerrogativo. Pode bater palma? Posso? E assim como ele, Salles, nós já temos no movimento 250 advogados. E todos passaram na ordem. O que revela a dedicação deles. O que me deu eu mais, de novo faço referência a São Paulo, onde eu estou morando, foi que numa das formações desses cursos, lá na Universidade Federal de Goiás, que é um curso de excelência, o Estadão fez um editorial. Se tiver algum jornalista do Estadão, pode reclamar com o teu patrão aí. Eu acho que até já vendeu. Mas o editorial do Estadão era assim, só faltava essa, era o título. Aí eu achei que fosse o Corinthians derrotando o Palmeiras. Fui ler o editorial. Sem terra se formando advogado. Amanhã depois eles vão ser juízes, vão ser promotores, vão ser delegados. Olha a ilação que a elite da oligarquia paulistana fez de um direito sagrado de todo mundo entrar na universidade. Infelizmente, nos últimos anos, o Pronera decaiu, porque precisa de recursos públicos, mas eu espero que agora, no novo governo, isso se retome com força, porque é a única maneira
dos camponeses entrarem na universidade. Do nosso movimento, as estatísticas são muito falhas, até porque é aberto também aos companheiros dos sindicatos, da CONTAG, etc. Mas eu acredito que mais de 6.000 jovens camponeses chegaram à universidade pelo Pronera. É um programa universal que deveria ser adotado em todo o mundo, porque ele assimilou uma prática da Igreja Católica das casas de família, que era o estudante camponês fica 2 meses na escola e 2 meses ele volta para a comunidade. De maneiras que ele não perde as raízes, os vínculos. E quando se forma, já está lá. Ou vai ser advogado do sindicato, ou vai ser agrônomo, ou vai ser veterinário, ou professor, como muitos. Então, não sei se consegui responder a sua inquietude, mas essas são as formas que nós temos de combater os oportunismos. É com princípios organizativos que protegem, então, os interesses da comunidade. Não? Mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos como se aquilo fosse geral. Já citei, só uma amostra de 1% daria 5.000 famílias. Imagina eu chamar 5.000 aqui, deu testemunho. Não? Embora as amostras mais sérias, inclusive, são de percentuais ainda maiores. E o senhor pode imaginar que se nós também tivéssemos uma CPI para julgar os desvios do Poder Judiciário, que existem, quem que os deputados iam pesquisar? Aqueles juízes que cometeram alguma infração, óbvio. Então, a natureza vai em determinados pontos dos erros, mas isso não significa que seja a maioria. Se houve problemas, e nos casos que há problemas de desvio de recursos, é a lei. Mas o que há desvio de recurso público, nós somos os primeiros. E é isso que eu quero chamar a todos que estão nos acompanhando em casa. Se você tiver algum caso que acha que houve denúncia, vá na delegacia. Leve provas, testemunho e abra processo contra quem? Porque o maior afetado disso é o MST. Não é o sacana que se apropriou do bem. Nós temos interesse que se corrija isso. Da nossa maneira, como eu procurei explicar, nós procuramos criar regras. Mas as regras, todas elas têm exceção, né? Segundo a lógica. Então, por último, eu queria dizer, com o coração aberto, como agora está na moda, eu quero convidá-lo. Vamos comigo também, eu também sei selecionar acampamento e assentamento. Vamos visitar, em qualquer estado que o senhor quiser. Vamos lá, vamos junto, para o senhor conhecer. E há diversas regiões no Brasil, inclusive, que a situação é bem didática. Você encontra um acampamento, onde a turma está acampada naquele miserê, que não tem nada, só tem vontade de ter terra. Depois tem os pré-assentamentos, que é onde a situação começa a ter, pelo menos, não tem mais risco de despejo. Depois você tem o assentamento, que demora alguns anos para ele se consolidar, porque depende de política pública, do mercado, etc. E você tem aqueles assentamentos que é o top, vamos dizer assim, para usar uma palavra da moda, porque já tem agroindústria, porque já produz bens industriais, disputa merenda escolar, etc. e tal. Então, aqui, em nome do nosso movimento, eu queria convidá-lo. Depois da CPI, deixa passar esse forobodó, senão também vamos dizer que é oportunismo das duas partes. Não, quando o senhor tiver tempo, vamos lá visitar. Isso, o que eu insisto é que esse método aleatório de ir lá buscando determinada pessoa que já se sabe é contra o MST, ou até sofreu algum tipo de constrangimentos, é possível. Tá? Eu acho que isso não pode ser generalizado. E sugiro que o senhor coloque no seu relatório, me desculpe, uma proposta, então, para dirimir as dúvidas. Por que não convoquemos os universitários, como dizia aquele programa de televisão?
A Câmara contrate a Unesp, que tem se revelado uma grande universidade pesquisadora de questões agrárias. Contrata a Unesp e faça uma pesquisa. Como pensam os acampados, quais são os constrangimentos que eles sofrem, quais são os líderes que manipulam eles. Para nós interessaria muito. Ou a USP, ou qualquer outra universidade que tenha mais afinidade e tenha a possibilidade de percorrer o Brasil, porque o Brasil é grande. E o senhor há de convir que exemplos isolados, apesar de foi a realidade que o senhor está descrevendo, mas eu não posso concordar que se possa generalizar. Eu não estou julgando. Quem julga é o Poder Judiciário. Eu estou descrevendo como é que é a vida real. Na vida real, num acampamento, a primeira coisa que acontece na primeira assembleia depois da ocupação é fazer as regras daquela comunidade. E, obviamente, tu está na assembleia, tu vota, tu percebe. Bom, eu gosto de tomar cachaça, aqui vai ser proibido tomar cachaça, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu paro de beber, ou eu continuo. Então, as regras do acampamento e do assentamento são decididas pela própria comunidade. É uma democracia popular. Não? Outra coisa é, em caso de desvios, como o senhor relatou, ou de comportamento de dirigentes, ou de recursos, aí é Código Penal. Aí nós não temos problema nenhum. É nosso dever, inclusive, fazer com que se corrijam esses desvios. Porque o mais prejudicado somos nós, o MST. O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com o latifúndio, para acabar com a pobreza. Esse é o nosso objetivo. Agora, ao organizar o povo pobre, quem está lá na base da pirâmide, não é fácil. A vida é difícil. Então isso acontece, muitas distorções, muitos transtornos, que é da vida normal. Como qualquer um, quando organiza algum tipo de movimento popular, sempre que tem movimento de massas, né, acontece esse tipo de fora do combinado, como se diz no popular. Não quero abusar da paciência de vocês, mas eu já fui claro. O senhor pode ter a nossa palavra, o nosso compromisso. Nós somos os primeiros interessados a evitar que esse tipo de problema aconteça. E se eu tivesse alguma ingerência aqui na comissão, o que me parece, sem querer criticá-los, é porque, democraticamente, vocês deveriam ter convidado também as outras famílias que eram vizinhos desse. Porque qualquer procedimento tem que ouvir as duas partes. Me imagino que as pessoas tinham vizinhos, que houve outras testemunhas do fato. Mas, como você disse, não vamos entrar no detalhe desses 3 casos. Aqui, como foi a pergunta, nós do MST somos os mais interessados em evitar esse tipo de desvio, evitar esse tipo de abuso. Temos dado declarações públicas e, inclusive, apresentamos ao INCRA. E, em alguns casos, acho que até a Polícia Federal lá no Rio Grande do Sul foi acionada, que nós somos contra o arrendamento. Nós somos os primeiros a denunciar. Tem arrendamento? Vai lá, chama a Polícia Federal, porque a terra é do INCRA, não pode arrendar. Não, isso é o princípio. Agora, o senhor há de convir, são 5.000 assentamentos, 500.000 famílias. Me desculpe, mas não há, nem Jesus Cristo sabe o que acontece em todos os assentamentos. Então, não é falta de vontade e refuto. Espero que o senhor não coloque no seu relatório que isso é uma prática usual, porque não é. Se o senhor tem dúvida, volto a propor, convoque os universitários. Manda uma universidade aí isenta a fazer uma pesquisa nos acampamentos e assentamentos. Era isso que eu tinha a dizer. Nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira vem sendo dominada pelo capital financeiro e pelas empresas transnacionais. É elas que dominam a nossa agricultura. Eu lamento muito e repito em todos os espaços, porque os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe.
Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo. Vamos a ele. Desde, então, os últimos 30 anos, quando o capitalismo sofreu essa mutação e entramos nessa fase que é dominada pelo capital financeiro, bancos, ações, dólar e as empresas transnacionais, são eles que se apropriam da riqueza produzida no Brasil. Não é nem os trabalhadores e nem o proprietário da terra. Essa semana saiu, inclusive, no Valor, um relatório, acho que é da CNA, ou de algum órgão aí do governo, revelando que a taxa média da renda da terra no Brasil é 13%. Portanto, o fazendeiro só fica com 13%. Os outros 87% vai para outros agentes. Quem? Banco, empresa multinacional, etc. e tal. Da mesma forma, aos que estão ligados aqui com a agricultura sabem disso. Recentemente, o Senar fez uma pesquisa por encomenda da CNA, no Mato Grosso, que é o coração do agronegócio brasileiro. Uma pesquisa com 1.700 fazendeiros, não é 3. E a pesquisa revelou o quê? Perguntaram a eles, deputada Sâmia, quais são os seus principais problemas? Porque é a razão da pesquisa. Eles relataram, primeiro, preço dos insumos que as multinacionais vendem para nós, que nós não temos controle nenhum. Segundo, nós não encontramos mais mão de obra para explorar. E terceiro, as mudanças climáticas estão afetando a produtividade da nossa agricultura. Olha, esses são fazendeiros espertos, estão se dando conta de onde está o problema. Então, nesses 30 anos, para voltar ao início, nós encontramos que na agricultura brasileira se confrontam 3 modelos de exploração da agricultura. O primeiro modelo é o latifúndio. Latifúndio aqui não como sinônimo de grande propriedade, que é o que significa a palavra latina. Latifúndio aqui como modelo. Que modelo é esse que nós podemos chamar de latifúndio? E que o senhor, como ministro, deve ter conhecido bem lá na Amazônia. É um modelo em que o capital é predador da natureza. Ele não se interessa em produzir. Ele quer se apropriar dos bens da natureza para acumular a riqueza. Então ele se apropria de terra pública, ele se apropria da madeira, ele se apropria dos minérios, ele se apropria até da água, da biodiversidade, e acumula riqueza com isso. Mas qual é o benefício mesmo para a sociedade desse modelo? Nenhum. Qual é a contradição deles? É que eles não têm futuro. A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de espoliar a natureza. E está até na nossa Constituição. Quando a Constituição, e isso os colegas de vocês, e alguns de vocês estavam lá, foram sábios quando condenaram a grande propriedade improdutiva. Na época, nós até discordamos, porque deveriam ter mantido a expressão latifúndio, que vinha do Estatuto da Terra, promulgado, Zuco, que tu deve ter estudado na academia lá de Ilhas Negras. O Estatuto da Terra, que foi a nossa melhor lei de reforma agrária, que está em parte em vigor até agora, foi promulgada pelo Marechal Castelo Branco. Influenciado pelo quê? Que o Castelo Branco tinha estudado nos Estados Unidos. E ele sabia que a reforma agrária é um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer país. E foi assim que os Estados Unidos, inclusive, superou o Brasil, que até meados do século XIX nós éramos igual. Os dois tinham escravidão, os dois plantation. Mas quando os Estados Unidos fez a Revolução e impôs uma reforma agrária, os Estados Unidos deu o salto da industrialização. E nós continuamos na plantation. Né? Esse latifúndio predador, ainda que ele esteja presente em todos os biomas, inclusive lá no nosso Pampa,
ele está mais presente na fronteira agrícola, porque ele tem que ir lá nos bens da natureza, né? Que ainda são públicos, né? Então, a presença do latifúndio improdutivo é mais frequente na sua prática predatória na fronteira agrícola. E é lá, o senhor deve saber dos seus tempos de ministro também, aonde ocorre maior assassinatos. Porque lá naquela região da fronteira agrícola, qual é a população que nós temos lá? Não é sem terra, típico. É o povo indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é o poceiro. Então chega o capital e toma conta daquelas terras. Aí se produz uma violência, onde sempre quem morre são os pobres. Bem, o segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, ele é uma modernização do que foi a plantation no século colonial. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente por toda a população, dava uma renda de 54 mil reais por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco. E, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então, esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata. Mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Né? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp. Olha aí, deputado Salles. De pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. A Fiocruz fez pesquisa na água encanada. 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato. Quem é o culpado? O agronegócio, que usa o agrotóxico e com isso contamina a água, contamina até a chuva. Porque ao usar secantes, aquele veneno em pó sobe para as nuvens. Não é assimilado nem no solo, nem pela planta. Porque é para matar a planta mesmo. O agrotóxico é mais prejudicial para a agricultura do que a queimada. Porque a queimada, depois a natureza se regenera. Aliás, era uma prática da coivara dos povos nativos aqui. Agora, o agrotóxico não tem regeneração, porque ele mata a fertilidade do solo. Ele mata os micro-organismos que existem aí. Não tem recuperação. E mais, qual é outro problema que os fazendeiros já estão se dando conta? A cada ano ele tem que botar mais NPK, químico, porque a fertilidade natural vai se exaurindo. Então, o que eu tenho debatido com os nossos fazendeiros progressistas faça a conta. É de que eles estão enfrentando contradições que eles têm que superar. E o que eu percebo, para você não me chamar de radical, Salles, que o agronegócio está dividido. A metade do agronegócio que tem juízo, que estuda, apoiou Lula, e é a parcela representada pelo Fávero. A outra parcela do agronegócio que insiste em só ganhar dinheiro é a ProSoja.
que só pensa em ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com o meio ambiente. Você sabe, lá em São Paulo, na última safra, agora eu sempre me perco nos anos, caiu a produtividade da cana e caiu a produtividade de laranja. Perguntado para os agrônomos que acompanham as áreas, por que isso? Porque mudou o regime de chuvas. E por que mudou o regime de chuva? Porque o agronegócio agrediu lá no Mato Grosso e influencia o equilíbrio das chuvas do São Paulo. Então, nota as contradições. A laranja e a cana já está pagando um preço pelas agressões do meio ambiente. Então, eu percebo que o agronegócio está dividido. E uma parte dele já tem consciência dos limites e já está migrando para uma outra agricultura que eles chamam agora de maneira mais simpática, agricultura regenerativa. Bom, esse é o terceiro. E o quarto modelo é a agricultura familiar, que é a que se dedica a produzir alimentos, que em geral não usa agrotóxico, que ele é respeitoso do meio ambiente porque ele sabe se derrubar a árvore, vai desapropriar, vai desaparecer a água, enfim. E a luta pela reforma agrária não é por um modelo genérico. A luta pela reforma agrária é para nós reproduzir na sociedade brasileira a agricultura familiar, ou seja, uma agricultura que produza alimentos para o mercado interno. Então, nós temos que ter discernimento suficiente para separar o que são fatos que eventualmente acontecem e o que é linha política. O MST tem orgulho de dizer que, graças à nossa forma de organização, nós barramos a violência do latifúndio, a violência da polícia. Porque até a existência do movimento, repito, haviam sido assassinados 1.600 lideranças do campo. Presidente de sindicato, advogado, jornalista. Não? A existência de um movimento popular que atua de forma coletiva, ela protege os seus membros e evita que haja violência. Desde o meu primeiro dia de movimento. Nós sempre advogamos, não como uma questão pessoal, como uma questão de ética e de tudo que nós aprendemos na história. Que nós deveríamos adotar métodos pacíficos. Daí porque nós incorporamos com o aprendizado histórico da classe trabalhadora que nós tínhamos que envolver a família. Não é um problema de homem. Tinha que envolver a família, porque é a família que luta pela terra. E a família ajuda a não acontecer violência de parte a parte. Isso é para deixar bem claro. Tá? Agora, opiniões divergentes, repetindo o que o deputado Salles disse. Bom, cada um aqui tem o direito de defender as ideias que quiser. Agora, eu acho que o centro do debate aqui, mais do que essas pequenas questiúnculas, que em cada uma delas exige contraditório, só porque uma pessoa disse não significa que seja verdade, então vamos ouvir todo mundo daquele acampamento. Né? Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto Pro Brasil. O centro do nosso debate é por que tem tanto pobre no campo se o agronegócio é tão rico. Lá, por que tem tanta migração para a cidade, se lá no campo então eles estariam bem? Então, é esses problemas que nós temos que pensar. Assim como os crimes ambientais que existem. Isso afeta toda a sociedade, inclusive quem mora na cidade. Então, nós temos que se debruçar sobre isso. Não adiantava eu vir aqui com um discurso de retórica e dizer vocês só cometem trabalho escravo. Ora, é óbvio que tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiários que cometeram trabalho escravo. Agora, eu seria irresponsável se viesse aqui e dissesse o agronegócio só faz trabalho escravo. Não, temos que ter juízo e analisar a realidade como ela é. Então, esse é o meu entendimento. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. O MST defende como linha política, primeiro, nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do Estado brasileiro. Então, nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, vamos defendê-lo não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defendê-lo.
Prossiga, deputado. Prossiga. Nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central, né? É esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segunda linha política, faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular. E defendemos isso não só para o MST. Defendemos para o MBL, para qualquer movimento popular. Todo movimento popular, se ele quiser ser longevo e ser autêntico, e nós temos 40 anos de história aí, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de quem? Do Estado brasileiro. Autonomia dos governos. E olha que já passaram tantos governos e nós aqui firme. E a autonomia dos partidos. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT têm ingerência no MST. E a inverso é verdadeiro. Então, nós, por quê? Porque nós defendemos autonomia. Cada coisa é uma coisa. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra, mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio também é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório, mais democrático do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso, das mulheres do campo. Que nos últimos anos, a maior parte da pesquisa da Embrapa, que é uma empresa pública que nós defendemos, porque os governos anteriores, desde o Collor, queriam privatizá-la, que no fundo era entregar todo o nosso patrimônio genético para a Cargill, para a Monsanto. Você sabe bem quem são as forças que queriam privatizar a Embrapa. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa, e vocês podem chamar a presidenta para vir aqui depois, era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. Em relação à Embrapa de Pernambuco, eu posso estar mal informado e dou a mão à palmatória, mas o que nós recebemos de informe, até pela imprensa, que lá não havia pesquisa para agricultura familiar, mas reconheço, se houve, foi um desvio, vamos dizer assim. No entanto, note, os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Qual é o problema que tem na região? De um lado, você tem 40 mil hectares de terras públicas, não precisa desapropriar ninguém, nos chamados perímetros irrigados, controlados pelo DENOX e pela Codevas. E, de outro lado, você tem 8 mil famílias acampadas. É óbvio que está aí o conflito armado. Agora, quem vai lá dizer para as famílias acampadas, esperem que o governo Lula vai resolver? Eles têm autonomia, que é o que tenho procurado esclarecer aqui todo o tempo. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Ah, muitas vezes eles exageram, erram. Concordo, às vezes eles exageram e erram, mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Nós somos contra os projetos de colonização na Amazônia. Para voltar aos dados estatísticos que eu estava conversando com o Salles, e imagino que vocês acompanharam. Há 5 milhões de famílias que trabalham com agricultura familiar no Brasil. Gostem vocês ou não, é eles que dão emprego para 18 milhões de pessoas, é eles que produzem para o mercado interno, e em alguns casos, como laticínio, suínos, aves, produzem também para o mercado externo, os nossos parentes lá do sul. Desses 5 milhões, 500 mil são famílias assentadas, que graças a Deus agora têm dignidade, têm terra, têm casa, têm educação.
nos assentamentos do MST. Podem ir pesquisar o contrato de universidade. Não há mais fome, não há desemprego, não há criança fora da escola. E há 500 mil famílias dentro do universo dos 5 milhões que são projetos de colonização. Um deles, o deputado Faleiro. Bom, lá nos projetos de colonização na Amazônia acontece tudo. Nós defendemos o desmatamento zero. Repetimos várias vezes para o atual governo. Não é necessário mais desmatar mais nenhum hectare de terra no Brasil para manter a produção de alimentos, mesmo a produção de commodities. É uma burrice seguir defendendo. Mas pior, o Carlos Nobre, como grande cientista, ele disse, para nós recuperar e reverter as mudanças climáticas em curso, nós poderíamos ter uma política pública, anota aí, Gleice, tu que tem muita influência no governo. Nós teríamos que ter uma política pública que refloreste. Então não basta mais só o desmatamento zero. Nós temos que ter uma política pública para reflorestar 50 milhões de hectares. Em todos os biomas, não só na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, lá no meu Pampa Gaúcho. Por que tem tanta seca lá no Pampa, Zuco? Tu que é daquela região? É porque as mudanças climáticas estão afetando e isso traz prejuízos para a agricultura. Então, que fique claro, nós somos contra projetos de colonização. Para de levar gente para a Amazônia. Lá já tem gente que chega. Faça assentamentos lá de acordo com a realidade local. E vamos reflorestar o país, que é a única forma. Os Armazéns do Campo é apenas uma loja para mostrar para a sociedade urbana de que hoje há tecnologias suficientes para produzir todos os alimentos que nós necessitamos de forma agroecológica. Desde o leite de cada dia até produtos mais sofisticados, geleias, sucos, farinhas, etc. Então lá é muito mais uma amostra. A nossa preocupação, que me imagino seja o teu intuito, a nossa preocupação como áreas de assentamento é produzir para as massas, produzir para merenda escolar, produzir para vender para o PA, que é um ótimo programa de compra antecipada de alimentos. E, evidentemente, como os armazéns estão em capitais e são terceirizados, cada armazém tem a sua autonomia, eles procuram comprar e distribuir produtos que passam pela agroindústria, que daí não corre o risco de deteriorar ou prejudicar. Mas lá também, nos poucos que eu visitei, eu vi também frutas, verduras, então não é só enlatado como o senhor disse. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los. Repito pela 10ª vez e vou continuar repetindo. Há um conceito que está lá no Código Penal, que está na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Repito, aqui no Brasil é frequente ter invasões feitas por pessoas de dinheiro, que invadem terra indígena, que invadem terra quilombola, que invadem terra pública. Isso é invasão. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão, é ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório.
Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é, para o seu desespero, que das muitas ocupações que houveram nesses 40 anos em todo o Brasil, ninguém foi preso ou condenado, porque a ocupação não é crime. E na essência o que é? Porque as famílias que vão lá ocupar uma área, seja qual for, elas não estão indo para proveito próprio. Elas vão lá para protestar, para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei e faça uma desapropriação, quando a terra é improdutiva. Daí porque as famílias, em geral, escolhem, então, para ocupar áreas improdutivas, porque sabem que estão sendo protegidas pela lei. Então, evidentemente que as ocupações de terra não dependem de mim, nem do MST. Enquanto houver no Brasil, de um lado, grandes extensões de latifúndio improdutivo, e de outro lado, milhares de famílias sem terra, em algum momento, essa contradição aparece em ocupações de terra. Então, repito, se vocês querem acabar com a ocupação, desapropriem as grandes propriedades improdutivas, que tem terra para todo mundo. O próprio INCRA e o IBGE, que fazem os levantamentos estatísticos, revelaram, em todas as séries, há no Brasil em torno de 100 milhões de hectares que poderiam ser classificadas como grandes propriedades improdutivas, genericamente, acima de 1.500 hectares. Então, o nosso esforço é isso, é chamar a atenção da sociedade, que a lei pede que o governo desaproprie. Vou repetir. Quem decide quando ocupar, que forma ocupar, aonde ocupar, é as famílias daquela região. Ninguém orienta eles. Evidentemente que é aí, nesse bojo do processo de mobilização, que, inclusive, vai surgindo lideranças, entre eles ou não. Se vocês tivessem perguntado nas 3 áreas que vocês foram, vocês conhecem o João Pedro? Provavelmente eles iam dizer, não, eu nunca tive nessas áreas que vocês visitaram. Não é meu papel, ainda mais agora, depois de tantos anos. Então, eu peço que vocês sejam, que estejam preocupados com o que acontece na vida real. Essa sua indignação, que é louvável, nós fazemos todos os dias o INCRA. O INCRA tem que resolver o problema dos acampamentos. O primeiro ponto de pauta que nós dissemos publicamente é o novo governo. O que nós esperamos do governo Lula? Resolva o problema dos acampados, que é uma situação insana. Então nós também se somamos a essa indignação da situação das famílias acampadas. O senhor acha que a família vai acampar porque gosta? É um sofrimento para eles. Então, a existência de acampamentos há 6 anos, há 8 anos, isso é uma agressão aos direitos humanos. Agora, não é o MST que tem que resolver. Quem tem que resolver são os órgãos públicos. Desde o início, o MST é a favor da titulação. Nós somos os primeiros que queremos a titulação. O texto que está na Constituição fomos nós que apresentamos aos constituintes em 88, que não estava previsto na Constituição. Agora, aí na titulação, tem uma nuance. Você pode ter 2 tipos de título. Um é o título de propriedade privada definitivo, em que o sujeito pode vender, mesmo que seja depois de 10 anos. E o outro título que está consolidado na Constituição é o de concessão real de uso. Ou seja, o cara recebe o título, ele tem todos os direitos de propriedade, apresenta no banco, etc. Mas ele só não tem um direito, ele não pode vender. Porque isso é da filosofia da reforma agrária. Notem, vocês que estão defendendo tanto o dinheiro público e o patrimônio público, quando o INCRA desapropria uma fazenda, é dinheiro público. Portanto, aquela área recebeu investimento, como você mesmo descreveu. Então, não é justo que, assim que está consolidado o assentamento, alguém, por qualquer problema, ou por oportunismo, pegue o título e venda. Agora, note, quem são os mais interessados no título de propriedade privada? Não é o assentado, é o vizinho fazendeiro.
Porque o vizinho fazendeiro sabe que no momento que ele tiver o título de propriedade privada normal, na primeira dificuldade, o saúde de não sei quem, ou foi mala safra, ele vai lá e vende. Então, o que nós estamos tentando orientar é que a reforma agrária não pode virar um comércio de terra, porque seria a desmoralização da reforma agrária e do dinheiro público. Então, a sabedoria do Constituinte de 88 é criar esse mecanismo do título familiar, homem e mulher, também uma conquista nossa na Constituinte, que até então só aparecia homem, agora o título deve ser no nome do casal. Mas deixa O que nós lutamos é que essa escolha do título não pode ser impositiva do INCRA. Tem que fazer assembleia. Há, inclusive, um parecer do Ministério Público que nós conseguimos já há 6, 7, 8 anos atrás, em que o Ministério Público mandou uma norma orientando os promotores a garantir esse direito do assentado optar. Não é o INCRA que decide. Bom, aí eu dou a mão palmatória. Se o assentado quiser ter o título definitivo, o problema é dele. Ele decidiu, vai ter. Agora, aquelas outras famílias que querem o título de concessão real de uso, elas têm que ter o direito de opção. O que o INCRA normalmente esconde, os funcionários do INCRA, é quando vai lá porque quer fazer estatística, e todos os governos gostam de estatística, né? Vai lá distribuir título, é que o INCRA esconde do assentado. Se você quiser o título de terra definitivo, você vai ter que pagar a terra. E o INCRA faz um levantamento do preço médio da região, estabelece as condições, e o cara em 10 anos vai ter que pagar. Até, com desconto e coisa parecida. Segunda coisa, não quero criticá-lo, afinal você não é da nossa área, ainda que foi ministro do Meio Ambiente. A Constituinte de 88 também teve uma conquista importantíssima. Agricultor familiar não pode ter a terra penhorada, por banco nenhum. Então, tu pode acessar o Pronaf que tu quiser, nenhum banco pode me dar a garantia. A garantia é a própria produção. Diferente é no caso das cooperativas, aí você tem razão. Se a cooperativa for fazer um projeto de agroindústria, de mais longo prazo, de um volume maior, e usa os assentados como a DAF, como se diz, para ele viabilizar o projeto, aí sim o banco, que é um dos limitantes que nós temos hoje, o banco, para dar o crédito de agroindústria para uma cooperativa, vai exigir a garantia. E a nossa briga é, que é também democrática, que o banco aceite o próprio projeto, porque aquele projeto de agroindústria vai resultar numa fábrica, num galpão. Então por que para nós não pode ser? Nenhum país do mundo teve comunismo. E não é o caso do Brasil, não é isso que está em debate. O que está em debate agora no Brasil é qual o projeto de soberania nacional. O que você defende para que no Brasil, com tanta riqueza, com um território tão grande, com 204 milhões de brasileiros, todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Todo mundo, se quiser ser PM, seja PM, se quiser ser advogado, seja advogado, se quiser ser agricultor, seja agricultor. E para isso precisa um projeto de país. É disso que nós estamos, do ponto de vista teórico, que não é aqui o ambiente da nossa comissão, nós temos participado de vários debates em universidade, com os partidos e tal. Nós estamos convencidos de que as saídas estruturais do Brasil é que nós teríamos que, em primeiro lugar, reindustrializar o país. Na década de 80, nós já tivemos quase 50% do PIB industrial. Agora caiu para 13%. Não é possível resolver os problemas da sociedade brasileira sem ter indústria. Porque é a indústria que faz a nossa roupa, o sapato, o microfone, a água. É a indústria. Então, tem que ter um plano de reindustrialização no país. E complementar a isso, que seria os 2 trilhos do mesmo futuro, é que nós temos que desenvolver uma agricultura de alimentos saudáveis para o mercado interno. O povo brasileiro não se alimenta, 33 milhões passam fome, outros 60 milhões se alimentam aquém da necessidade, e os que comem têm uma cesta básica muito reduzida.
eu vivo brincando, já que o senhor citou, e nós temos grandes cooperativas de leite. O dia que o povo brasileiro tiver emprego e renda fixo, vai faltar vaca para produzir tanto queijo. Porque 80% dos trabalhadores brasileiros não comem queijo, não comem iogurte. Então, eu concordo com a sua rebeldia, me somo, porque nós também somos produtor de leite, sobretudo lá no Sul. E somos contra esse acordo com a União Europeia. Por quê? Porque eles querem trazer leite barato, leite de longa vida, que está 10 anos lá como leite em pó, aí subsidiado, tudo isso o senhor tem razão. Então, como é que você resolve o segundo trilho do trem? Tem que ser uma agricultura de alimentos colada com a agroindústria. Esses dois vetores é que vai gerar emprego, renda e produzir os bens que a população precisa. E essa é a minha indignação com o agronegócio. Não é porque eu tenho raiva de fulano Beltrano, sou amigo do Blairomage, não sei quem. É porque o modelo do agronegócio de produzir commodities para exportação está esgotado. Quanto mais vão produzir de soja? Quanto mais vão produzir de celulose? Quanto mais vão produzir de algodão? O mercado mundial já está saturado. Então, mesmo do ponto de vista do futuro, para quem aplica o agronegócio, tem que ser reinventado. Não pode mais ficar dependente de exportação de commodities. O grande mercado da agricultura brasileira se chama Brasil. Não é a China, é o Brasil. E para isso precisa um outro projeto de país, da qual, em tudo quanto é lugar que eu vou, eu fico insistindo, pessoal, vamos discutir um projeto de país. Não adianta nós ficar brigando entre nós. O objetivo principal do nosso movimento é organizar os trabalhadores para combater a desigualdade. Nós queremos a sociedade igualitária. Só isso. Bom, lá no campo, uma das condições é que todo mundo deve ter o direito de acesso à terra. Por que só alguns têm direito à terra? Não? E agora, para vocês não acharem que eu estou bajulando o Blairomage, por que o senhor Blairomage tem direito a 200 mil hectares? E o outro sem terra do Mato Grosso não tem direito nenhum? Porque tem um problema aí. Nós temos que esclarecer. Não me consta que nenhuma pessoa de sã consciência no Brasil consiga, com o seu trabalho, acumular 200 mil hectares. Ou 2 mil hectares. Ou 5 mil hectares. Nós respeitamos o direito da propriedade, respeitamos o direito dos fazendeiros. Agora, tem que ter limite. A sociedade brasileira tem que colocar limite aos bens da natureza. Ou só porque você tem dinheiro, você faz o que quer.